Bom dia. Nessa aula nós vamos abordar o tema monitoramento de pragas. O monitoramento de pragas ele faz parte do conjunto de boas práticas agronômicas em culturas BT. O monitoramento participa também como um dos elementos a dessecação antecipada, o uso de sementes certificadas, o tratamento de sementes, o uso da área de refúgio e o controle de plantas daninhas de forma adequada. A importância do monitoramento está na complexidade do agroecossistema que observamos no campo. Então, como vocês podem ver nessa tela, numa área a gente pode encontrar culturas em diferentes estágios de desenvolvimento e diferentes culturas. E os indivíduos, as pragas, elas podem estar migrando em todas essas direções e colonizando as culturas que são instaladas mais recentemente. Então, para observar a incidência dessas pragas, é importante que se faça o monitoramento. E o monitoramento, ele é uma parte fundamental do que nós chamamos de manejo integrado de pragas. Não há prática de manejo integrado de pragas se não houver monitoramento. O monitoramento, então, é importante. Mas o que nós chamamos de uma praga agrícola? É um organismo vivo capaz de causar prejuízo econômico à atividade agrícola praticada pelo homem. O que nós chamamos de integração, só para a gente dessecar o título manejo integrado de pragas, é o uso harmônico de vários métodos de controle visando controlar uma praga-alvo ou um complexo de pragas. E o que chamamos de manejo? É a decisão baseada em princípios ecológicos, considerando os aspectos econômicos e sociais. É muito importante que a decisão seja tomada de caráter técnico, para que consideremos que estejamos praticando o manejo integrado de pragas. Algumas informações básicas são importantes. Primeiro, o reconhecimento dos insetos. É importante que o produtor conheça o que são as pragas, alvo em questão, e quais são seus principais inimigos naturais, que são outros insetos que controlam as pragas. É importante porque esse é um grande aliado do produtor. Métodos de amostragem. O método de amostragem para se fazer o monitoramento depende da espécie-alvo, né? E essa amostragem ou avaliação pode ser feita através de uma contagem direta do número de insetos que está na lavoura. No caso da soja, se usa o pano de batida para se quantificar as larvas, as lagartas e os percevejos, né? Pode-se usar uma rede entomológica, dependendo da cultura, e o uso de um saco plástico também é uma outra estratégia que pode ser utilizada para fazer amostragem em plantas. E além desses métodos, aí existem as armadilhas, que pode ser armadilha de feromônio, armadilha de cola, armadilha luminosa e outros tipos de armadilha. Mas vamos focar aqui o que nos interessa para as culturas de milho, soja e algodão. A informação sobre a cultura também é muito importante para que a gente determine alguns parâmetros importantes para a tomada de decisão no momento de fazer o manejo integrado. A estimativa da produção potencial e o valor do produto. Precisamos estimar isso para termos ideia do valor da nossa produção. O custo de controle é uma outra variável importante para se determinar o nível de ação, que vamos falar um pouquinho à frente, mas, por exemplo, o custo de controle envolve o custo do produto que vai ser utilizado na pulverização, se é um produto químico ou biológico, e envolve também a mão de obra para se fazer essa aplicação. Toda essa informação ela precisa ser considerada dentro dos seguintes princípios básicos. Primeiro, nós temos que determinar qual é o nível de dano econômico. Esse nível de dano econômico é a densidade populacional mínima da praga, ou seja, a quantidade mínima de praga capaz de causar um prejuízo econômico ao produtor. Ou seja, um prejuízo que seja maior do que o custo de controle. O nível de ação é a quantidade de insetos pragas indicativa de que a população pode alcançar ou vai alcançar o nível de dano econômico.
Então, o nível de ação é aquela densidade populacional em que você deve tomar medidas de controle para evitar de ter uma perda econômica. Bom, e o nível de equilíbrio é a densidade média da população da praga ao longo do tempo. E muitas vezes ele pode estar flutuando muitas vezes abaixo do nível de dano econômico e aí não há necessidade de controle. É importante que o produtor tenha noção disso. E só praticar o controle quando ela ultrapassa o nível de ação. Os componentes do manejo integrado de pragas envolvem o monitoramento periódico, como nós estamos dando ênfase aqui, que é a quantificação de pragas da amostra, que depende do tamanho da área, do tipo de amostragem, depende da cultura e da praga-alvo, e a tomada de decisão de controle com base no nível de ação. E o nível de ação específico para cada cultura e para cada praga-alvo. A combinação de 2 ou mais métodos de controle, como por exemplo o monitoramento, deve ser utilizado, e o controle biológico ou químico já faz parte da integração com o controle natural. Então, quando se usa o monitoramento para fazer o manejo de pragas, você já está integrando, porque você já está utilizando o controle natural para aquela espécie-alvo. Em termos de número de amostras, nós temos a amostra, quanto maior, mais representativa e melhor será a decisão tomada com base no número maior de amostras. Mas para termos uma referência, se recomenda que numa área de 1 a 9 hectares, como vocês estão vendo aí na tela, se recomenda pelo menos 6 pontos de amostragem para se fazer o monitoramento. Numa área de 10 a 29 hectares, 8 pontos. E numa área de 30 a 99 hectares, 10 pontos de amostragem. Áreas acima de 100 hectares, elas devem ser divididas em talhões, e cada talhão deve ser manejado independentemente para que as amostras representem melhor cada situação, e muitas vezes um talhão precisa ser controlado e outro não há necessidade, e assim o produtor está praticando melhor o manejo integrado. Bom, o monitoramento antes da semeadura é necessário. Muitas lagartas causam perda de estande e produtividade, e elas podem estar presentes na área mesmo antes da semeadura. Também uma outra praga que deve ser monitorada mesmo antes de fazer a semeadura são os corós, como vocês podem ver a fotografia ao lado, e que causam dano nas raízes e causa perda de estande e também perdas na produtividade. A sugestão em termos de monitoramento para essas pragas antes da semeadura seria o monitoramento de lagartas, preparar um gabarito, como a gente mostrou na foto anterior, de 1 metro por 1 metro, e avaliar o número de lagartas dentro desse quadrado, desse 1 metro. O monitoramento de corós, larvas que são larvas de besouro, e essas larvas vivem no solo, cavar uma trincheira de 1 metro de comprimento por 0,25 metros de largura e 0,25 metros de profundidade, com uma pá reta, peneirar todo aquele solo para você separar o solo de larvas do coró. E a tomada de decisão com base nessas amostragens é quando uma ou mais larvas, em média, for observada na cultura da soja, se deve fazer o controle. 2 ou mais larvas por metro quadrado, se for na cultura do milho. E 1 ou mais larvas de coró por amostra, independente da cultura, se deve fazer então algum tipo de manejo. Bem, monitorar as pragas iniciais é outra estratégia importante, né? Essas pragas iniciais, como estão ilustrados aí nas fotografias, temos a lagarta elasmo, que ataca tanto o milho quanto a soja e o algodão, e vocês podem ver esses insetos que atacam o seedling causam um tipo de sintoma conhecido como coração morto, que são essas folhas murchas, as folhas mais novas murchas ou mortas. No caso da soja, pode causar a morte de toda a planta. E inicia com esse sintoma de coração morto, mas depois a planta acaba morrendo e reduzindo
e reduzindo o stand e, por consequência, a produtividade. Na fase inicial é importante que se monitore também o percevejo conhecido como barriga verde. E esse monitoramento deve ser feito em cada amostra de 1 metro quadrado, contar o número total de plântulas e o número de plantas com sintoma de danos na soja ou no milho, ou o número de percevejos barriga verde vivos no caso do milho. Nível de ação para o manejo dessas pragas é utilizar o método de controle quando ou se observar média de uma ou mais plantas cortadas, murchas ou mortas por metro quadrado da cultura da soja. No caso da cultura do milho, quando se observar média de 2 ou mais plantas cortadas, murchas ou mortas por metro quadrado, e média de 1 ou mais percevejo barriga verde vivos a cada 10 plantas na cultura do milho. O monitoramento da cultura da soja durante o seu desenvolvimento do ciclo vegetativo e reprodutivo deve ser feita com a contagem de insetos ou a avaliação visual de folhas de dano. A contagem de insetos se utiliza o que nós chamamos de pano de batida para monitorar lagartas e percevejos. A lagarta da soja, a falsa medideira, a lagarta das vagens e o percevejo marrom, como vocês podem ver nessas fotos, podem ser monitorados, então, utilizando esse pano de batida. No caso de se fazer o monitoramento para avaliação da necessidade de controle com base na desfolha, as plantas de soja compensam muito a perda de área foliar. Então, elas toleram um índice significativo de desfolha. Esse índice de desfolha é estimado visualmente em cada ponto de amostragem, com base no seguinte exemplo, como vocês podem ver aqui na tela. Se predominar plantas com folhas mais ou menos dentro desse padrão, se considera 5% de perda de área foliar, 10% e assim sucessivamente. Se predominar folhas, como vocês estão vendo lá no final, perda de área foliar de 50%. E o nível de ação é recomendado baseado ou na desfolha ou então no número de lagartas, né? Se você vai tomar decisão baseado no índice de desfolha, durante o desenvolvimento vegetativo da soja, se considera necessário fazer controle para as lagartas que atacam as folhas quando 30% da área foliar estiver destruída. E no caso, no período de reprodutivo, 15%. Lagartas da soja, falsa medideira, se for baseado em termos de número de lagartas, seria quando o pano de batida revelar uma média de 20 lagartas por metro. Para lagartas que atacam as vagens, se recomenda o controle na fase vegetativa, antes da produção de flores, 4 lagartas por metro, ou durante o período reprodutivo, 2 lagartas por metro. Para as brocas das axilas, se recomenda o manejo a partir de 25% a 30% das plantas com os ponteiros atacados. No caso do manejo de pragas na área de refúgio do milho, o que se recomenda, o nível de ação recomendado é quando o monitoramento indicar 20% das plantas com folhas raspadas e furadas, ou seja, o que se convencionou chamar nota 3 da escala Davis. É como mostra a foto ao lado. Então, quando 20% das plantas apresentarem esse tipo de sintoma, se deve fazer o manejo. E é muito importante, não se deve fazer a aplicação adicional de inseticida ou controle das lagartas após o estágio V6, porque e fazer no máximo 2 aplicações, exatamente para permitir a produção de indivíduos susceptíveis na área de refúgio. No caso de manejo de praga na cultura BT, no caso do milho ou da soja, se deve consultar então o guia técnico do produto para se saber exatamente quais tecnologias funcionam contra quais pragas-alvo e qual o tipo de manejo que deve ser dado nessas plantas. Bem, para o manejo de pragas na área de refúgio do algodão, então, no caso das lagartas que atacam as folhas, também até 30, 40 dias após a emergência das plantas, se recomenda quando a amostragem indicar 2 lagartas por metro,
ou 10% de desfolha. Após 30 a 40 dias, após a emergência, se recomenda o manejo 2 lagartas por metro ou 10% de desfolha da planta ou 25% de desfolha nos ponteiros. No caso da lagarta que atacam as maçãs, seria de 6 a 8% de plantas infestadas. E no caso da lagarta rosada, que ataca também as maçãs, 10 adultos capturados por armadilha de feromônio, quem estiver usando esse tipo de amostragem, ou de 3 a 5% das maçãs com infestação. Seriam as recomendações. Bem, o monitoramento periódico é fundamental para a tomada de decisão mesmo nas áreas de cultura BT. Caso seja necessário fazer mais de uma aplicação de inseticida contra uma determinada praga-alvo, realizar a rotação de princípios ativos ou de inseticidas para que evite a evolução de insetos resistentes a esses inseticidas. E para saber as melhores recomendações, consultar as recomendações do IRAC, que pode ser observado nesse site que está indicado aqui na tela. E aqui está ilustrando essa equipe do IRAC que realmente fazem os estudos e as recomendações para o manejo de resistência aos inseticidas. Para saber mais sobre cada praga-alvo, como nós já mencionamos anteriormente, e para reforçar esse conceito específica de cada tecnologia BT, consulte então esse guia técnico de cada produto. Como considerações finais sobre essa questão do monitoramento, dentro do conceito de boas práticas agronômicas para as culturas BTs, é importante estar atento que o monitoramento é apenas uma das práticas que compõem, então, as boas práticas agronômicas. E aí, além do monitoramento, fazer a dissecação antecipada, o uso de semente certificada, o tratamento de sementes, não pode deixar de fazer a área de refúgio e o controle de plantas daninhas e voluntárias. E reforçando que o monitoramento periódico é importante para revelar a dinâmica da população da praga-alvo. Assim, a tomada de decisão sobre o fazer o manejo ou não, ela deve ser feita com base em informações técnicas para que você tenha sucesso no manejo das pragas. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade, onde falaremos sobre o uso de áreas de refúgio em culturas BTs.